Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Estamos aqui novamente no canal Falando de Yahushua. Estamos aqui para fazer essa transmissão aqui ao vivo, onde iremos abordar hoje aqui alguns assuntos dentro das Escrituras, ou seja, dentro da Bíblia. E o tema de hoje, a gente ouve muitas pessoas falando hoje aí que vai fazer a obra de Deus, principalmente as igrejas evangélicas, os membros da igreja evangélica, eles têm o costume de dizer que estão fazendo a obra de Deus. Quando estão participando desses cultos, eles dizem que estão fazendo a obra de Deus. A pessoa, quando ela é um presbítero, um diácono, um pastor, eles dizem que está fazendo a obra de Deus. E a pergunta é, o homem consegue fazer a obra de Deus? Este é o assunto que nós vamos abordar. Dentro da Bíblia, algumas pessoas dentro da Bíblia fizeram essa pergunta para o Salvador. E é o que nós vamos aqui mostrar essa noite. Nós vamos ver hoje se tudo o que está correndo hoje dentro das igrejas evangélicas se está de acordo com as Escrituras. É isso que nós estaremos aqui hoje para mostrar para os amados irmãos aí. Visando aqui que o nosso objetivo não é atacar a religião de ninguém, não é atacar a Igreja Católica, não é atacar a Igreja Evangélica, ou seja, qual religião for a sua. Mas nós vamos ver o que a própria Bíblia, o que o próprio Salvador, o que os próprios discípulos do Salvador dizem a respeito disso. É o que a Bíblia vai dizer, não é o que o irmão Mário aqui vai dizer, porque algumas pessoas acham, o irmão Mário, os vídeos dele é para meter o pau nas igrejas e nas religiões. Não, não sou eu que vou meter o pau. Nós vamos ver o que a Bíblia, o que as Escrituras dizem. Esse é o nosso assunto aqui. Ok, meu querido? Ok? Você, minha querida, que está aí acompanhando hoje esse vídeo, que você venha prestar atenção nos capítulos e versículos que nós iremos abordar dentro da própria Bíblia aqui. E eu vou começar aqui mostrando aqui no livro de João. No livro de João, no capítulo 6, no versículo 28 e 29. Aqui no livro de João, no capítulo 6, versículo 28, algumas pessoas fizeram essa pergunta para o Salvador. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Veja que alguém está perguntando para o Salvador o que eles teriam que fazer para executar as obras de Deus. E o Salvador disse, aqui, aonde está escrito Jesus, o nome original aqui, hebraico, teria que estar Yahushua. Eu costumo chamar o Salvador pelo nome correto, pelo nome verdadeiro, pelo nome hebraico. Então aqui aonde está Jesus seria Yahushua. Mas eu vou ler Jesus para que você possa entender o que eu estou querendo dizer. Vou começar de novo. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Alguém fez essa pergunta aqui
para Jesus. Alguém fez essa pergunta aqui para o Salvador. Que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Está vendo que a obra, o Salvador está dizendo aqui, que a obra de Deus é que creiam nele. Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Ou seja, a obra de Deus é essa, que creiais em mim. Essa é a obra de Deus. Não aquela obra... Deixa eu voltar aqui para poder explicar para você. Essa é a obra do nosso Criador. Não é essa aí que hoje os evangélicos estão dizendo, que quando estão lá dentro do culto, eles estão fazendo a obra de Deus, sendo diácono, presbítero ou pastor. Vocês estão entendendo, meu amado? Fizeram essa pergunta para o Salvador. Chegaram para o Salvador e disseram para ele: olha, mestre, o que nós temos que fazer para fazer a obra de Deus? O Salvador responde: a obra de Deus é que vocês creiam naquele que ele enviou. Ou seja, a obra de Deus é que vocês creiam em mim. O Salvador não disse que a obra dele, a obra de Deus, é que você vá, abra templos religiosos, convida o povo para vir. Não foi isso que ele disse. Vocês estão entendendo, meu querido? O homem não é capaz de fazer a obra de Deus. Isso que eles dizem, que os evangélicos estão dizendo, que é a obra de Deus, são obras de homens. São obras de homens, não é a obra do Criador, não é a obra do Salvador. Porque a obra de Deus, do nosso Altíssimo e do nosso Salvador, ninguém pode fazer. O dia que um homem conseguir fazer a obra do Criador, ele deixa de ser Deus. Você está entendendo, meu amado? Vamos ver lá no livro de Eclesiastes o que Salomão vai dizer a respeito disso. Eu queria mostrar para você aqui, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 8, vou abrir aqui lá no Antigo Testamento, o capítulo 8. Vamos ver o que Salomão vai dizer aqui com respeito a isso. Vamos ver aqui o que Salomão vai falar com respeito à obra do Criador. Deixa eu aumentar aqui para você poder ver. Meus amados, nós estamos aqui, ó, na Bíblia, aqui, ó, no livro de Eclesiastes. Vamos mostrar aqui para os irmãos aqui, ó, Eclesiastes, capítulo 8, aqui no versículo 17. Presta atenção no que Salomão vai dizer aqui, meu amado. Olha Salomão dizendo aqui, ó. Então vi toda a obra de Deus. Olha Salomão dizendo. Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode alcançar. A obra que se faz debaixo do sol, por mais que está aqui. Vamos continuar. Deixa eu só erguer um pouco aqui para você poder ver melhor. Por mais que trabalhe o homem para a buscar, não achará. Ainda que diga o sábio que a virá conhecer, nem por isso poderá alcançar. Veja, Salomão está dizendo aqui que a obra de Deus
Ninguém, homem nenhum, consegue fazer a obra de Deus. Vou ler mais uma vez para você poder entender Eclesiastes, capítulo 8, para você poder entender o que Salomão está dizendo, meu amado. Olha aqui mais uma vez. Então vi toda a obra de Deus. Olha Salomão dizendo. Então vi toda a obra de Deus que o homem não pode alcançar. Tá vendo? A obra de Deus o homem não pode alcançar. A obra que se faz debaixo do sol, por mais que trabalhe o homem para o buscar, não achará. E ainda que diga ao sábio que a virá conhecer, nem por isso a poderá alcançar. Vocês estão vendo, meu amado? A obra do Criador, só Ele mesmo pode fazer, meu amado. O homem não consegue fazer a obra do Criador. Então, o que essas pessoas que estão lá dentro da igreja evangélica, quando elas dizem que estão fazendo a obra de Deus, não é obra de Deus, meu amado. Aquilo ali não é obra de Deus, são obras de homens. São obras de homens aquilo. Mas nós vamos continuar aqui o estudo. Para você que entrou agora, eu gostaria de ler mais uma vez aqui onde a gente estava estudando, no livro de João. Mais uma vez aqui no livro de João, no capítulo 6 aqui. Está aqui, mas você que entrou agora aqui, vou ler mais uma vez, porque fizeram essa pergunta para o Salvador. Fizeram essa pergunta para o Salvador. Aqui está. João capítulo 6, versículo de 28. Vamos ler mais uma vez aqui, ó. Para você poder entender, ó. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. A obra dele é que creiam nele. Disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. A obra de Deus é esta, que creiam em mim, porque o enviado aqui foi ele, o próprio Salvador. Você está entendendo, meu amado, você, minha amada, que está acompanhando aqui esse vídeo aqui? Nós vamos além aqui, nós vamos mostrar aqui coisas que as igrejas evangélicas não mostram. Os pastores, os líderes religiosos, essa parte que nós vamos estudar dentro da Bíblia, eles nunca vão mostrar para você, meu querido, minha querida. O nosso objetivo aqui é aquilo que eu falei. Não é a intenção de meter o pau em religiões, mas sim mostrar o que a própria Bíblia, o que o próprio Salvador diz com respeito às religiões, com respeito aos cultos evangélicos, com os pastores de hoje. E nós vamos ler aqui muitas passagens muito fortes aqui que vai abrir a tua mente. Não é aqui o irmão Mário que está dizendo, mas a própria Bíblia, o próprio Salvador, os próprios apóstolos dizendo dentro da Bíblia. Vou mostrar agora para você aqui no livro de Mateus. Vamos lá no livro de Mateus, capítulo 23. Presta atenção nessa passagem de Mateus aqui, ó. Capítulo 23 aqui. Isso vai ser muito forte isso aqui. Vamos lá.
aqui no livro de Mateus, dizendo: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras. Tá vendo que está falando aqui de obras? Vamos ver que obra é essa daqui, ó. Se é a obra de Deus ou se é obra de homens. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, tá vendo? Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e nas primeiras cadeiras da sinagoga. Isso aqui, meu amado, o que está acontecendo aqui, é o que está acontecendo dentro da igreja evangélica. O mesmo que estava acontecendo aqui com esses líderes religiosos na época do Salvador, é a mesma coisa que está acontecendo hoje com os pastores, líderes religiosos dentro das igrejas. Aqui, ó, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga. Quem é que ama, quem é que fica no primeiro lugar nas ceias evangélicas e as primeiras cadeiras da sinagoga? Você está entendendo, meu amado? Lá dentro da igreja evangélica, quem é que fica lá na frente no púlpito? Quem é que fica lá na frente, no púlpito, lá em cima do púlpito? Não é o pastor, os presbíteros, os diáconos, os obreiros. Então aqui, meu amado, você vê o Salvador corrigindo aqui, ó. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. E no capítulo 6, versículo 6, ele disse: e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Aliás, as primeiras cadeiras nos templos religiosos, nas famosas chamadas igrejas. Quem é que ama, meu amado? Ficar lá no culto, em cima do púlpito, amam os primeiros lugares, as primeiras cadeiras lá na frente, para serem vistos pelos homens, o Salvador está dizendo. Mas vamos continuar esse estudo aqui. Vamos continuar, porque essa passagem o Salvador está chamando a atenção é dos líderes religiosos. Lá na época dele, essas palavras aqui foram ditas lá no templo. Lá no templo foi falado essas palavras pelo próprio Salvador. Vamos continuar aqui a nossa leitura, que vai ficar mais forte ainda aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui para você poder ver direitinho. Aí. E as suas saudações na praças, e os serem chamados pelos homens de rabi. Vós, porém, não queira ser chamado de rabi, ou seja, vós, porém, não queirais ser chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Está vendo aqui o Salvador falando? Vós, porém, não querais ser chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre, ou seja, um só é o vosso pastor, um só é o vosso líder, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis de vosso Pai. Presta atenção nisso aqui, amado. E olha o que o Salvador está dizendo. E a ninguém na terra chamei vosso Pai.
Quando ele está dizendo aqui, e a ninguém na terra chameis de vosso pai, está se referindo assim, o pai no sentido do líder religioso. Muitas pessoas não entendem o Papa. O Papa em italiano é o quê? É pai. O Papa é pai. A palavra padre em italiano é pai. Então, quando você se dirige, ó Papa, ó Padre, você está chamando ele de pai. Muitos não sabem disso. E o Salvador está dizendo aqui, ó. E o Salvador está dizendo aqui, ó. E a ninguém na terra chamei de vosso pai, porque um só é o vosso pai, o que está nos céus. Nem vos chameis de mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Presta atenção agora, meu amado, nessa passagem. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixeis entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas da viúva, sobre pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Agora, meu amado, esse versículo que nós vamos ler agora aqui, eu quero que você preste muita atenção, você que está aí acompanhando, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é muito forte e os líderes religiosos, seu pastor evangélico, ele nunca vai ensinar isso para você. Olha o que o Salvador está dizendo no templo, lá no templo de Jerusalém. Essa palavra aqui está sendo dirigida para os líderes religiosos do templo na época do Salvador. E o Salvador está dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Muitos não entendem o que é essa palavra prosélito. Eu vou mostrar para você em outra tradução o que é essa palavra prosélito, e você vai ficar admirado com o significado dessa palavra prosélito. Eu vou pegar aqui uma outra tradução, aonde ela já está corrigida, para você entender o que é essa palavra prosélito. E você vai ficar admirado com essa palavra. Tá aqui, ó. Vou mostrar nessa outra tradução aqui, ó, para você poder entender. Olha o que acontece aqui, meu amado, nessa tradução aqui, ó. Presta muita atenção nisso, que isso é muito sério. Olha aqui nessa tradução. O que o Salvador está dizendo para o líder religioso no templo. E está dizendo para os líderes religiosos de hoje também, hein? Ai de vós, mestres da lei. Tá vendo? Esses mestres da lei eram os sacerdotes da época. Eram os líderes religiosos da época do Salvador, lá no templo de Jerusalém. Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras, a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. Tá vendo? A palavra prosélito lá que nós lemos na outra tradução
significa: pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Você entendeu, meu amado? Você entendeu, minha amada? Veja o que o Salvador está dizendo aqui, meu amado. O Salvador está chamando a atenção daqueles líderes religiosos ali no livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 15 aqui, ó. O Salvador disse: ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras, a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vós. Como que pode o Salvador estar chamando aqui um líder religioso de hipócrita? Porque ele corre todos os mares e todas as terras para procurar converter uma pessoa para a tua religião. E quando ele consegue, o Salvador falando, e quando vocês conseguem, vocês tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vós. Você está entendendo, meu amado? E hoje, o que os pastores de hoje, os líderes religiosos evangélicos de hoje, eles estão procurando o quê? Converter as pessoas. Eles falam que é converter elas, mas na verdade é converter para a sua religião. Eles querem converter as pessoas para a religião. Que as pessoas venham se tornar evangélicas, membros daquela denominação. E o Salvador está dizendo aqui, está chamando a atenção dos líderes religiosos. Isso aqui não é para os membros. Isso daqui foi dito na época do Salvador, lá no templo, para os líderes religiosos. Quem eram os mestres da lei? Era o sacerdote lá do templo de Jerusalém. Você está entendendo, meu amado? Vou mostrar mais uma vez, eu quero ler mais uma vez esse versículo aqui. Gostaria de ler mais uma vez, para que você possa entender direitinho aqui o que a gente está querendo dizer. Olha aqui o Salvador dizendo para o líder religioso, isso aqui é para você, viu, pastor? Isso aqui é para você que é pastor hoje, porque essas palavras aqui o Salvador não disse para o povo da igreja, não. Isso aqui o Salvador estava mandando bronca no próprio sacerdote lá do templo de Jerusalém, viu? Ai de vocês, mestre da lei e fariseus. Tá vendo? Os mestres da lei aqui eram os sacerdotes lá do templo de Jerusalém. Ai de vocês, mestre da lei e fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras, a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, o Salvador está falando, quando vocês conseguem converter essa pessoa para a vossa religião, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vós mesmo. Isso é muito forte, meu querido. Isso daqui, os pastores nunca vão ler isso aqui para você dentro da igreja evangélica. Eles nunca vão mostrar isso aqui para você. Eles nunca vão dizer que esse versículo aqui, o Salvador estava metendo bronca lá no templo de Jerusalém, era no sacerdote, no líder religioso daquele templo de Jerusalém. Você está entendendo, meu amado? Veja como é forte. O Salvador está dizendo, chamando o líder religioso lá da época, lá, o sacerdote, de hipócrita.
Olha aqui, seus hipócritas, vocês viajam os mares e as terras procurando converter as pessoas para a sua religião. E quando vocês conseguem converter essas pessoas para a tua religião, vocês estão tornando essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vós mesmo. Ué, mas o pastor hoje, ele não diz para você que você tem que se converter para a igreja evangélica para você ser abençoado, para que você venha prosperar, para que você venha receber o milagre, para que você venha receber a tua paz, para que você venha receber a cura. Não é isso que o pastor fala? Ó, se converte na religião evangélica, que aí você vai ser abençoado. É isso que eles dizem. O Salvador está dizendo diferente, está chamando de hipócrita. Ai de vocês, mestres da lei, ai de vocês, líderes religiosos, que viajam os mares e as terras, procurando converter as pessoas para a sua religião. Quando vocês conseguem, vocês tornam essas pessoas 2 vezes mais merecedoras do inferno do que vós mesmos. Veja como que eles distorcem. O Salvador falou uma coisa aqui, e eles distorcem para outra. Aí as pessoas falam assim, irmão Mário, mas o Salvador tem uma passagem que ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Exatamente, tem essa passagem. O Salvador disse sim, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele não disse, ó, ide por todo mundo, prega o evangelho, construa templos religiosos e façam que essas pessoas se convertam nessa religião. Não é isso que o Salvador disse. O Salvador disse sim, ide por todo mundo. Ele está falando ide. Ide, é para as pessoas que querem pregar o evangelho, ide por todo mundo. Eles irem. O Salvador não disse para construir templo religioso e depois falar para a pessoa, vinde ao templo que eu te pregarei o evangelho. Isso é distorcer as escrituras. O Salvador nunca disse, ide por todo mundo, abram os templos religiosos e depois diz para a pessoa, vinde ao templo que eu te pregarei o evangelho. Não foi isso que o Salvador falou. O Salvador falou para os discípulos, para ide, é para eles, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não disse para construir templo religioso com placas de denominações e depois convidar as pessoas ali para pregar o evangelho e ainda usar das escrituras para cobrar dízimo, para pedir oferta. Hoje tem aí os líderes religiosos aí que passam nos canais de televisão, que o pregador está lá fazendo a reunião dele pela televisão e já no rodapé já vai pensando, só conta bancária para as pessoas, dinheiro, 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 dinheiro. Não é isso que o Salvador falou, meu amado. Abra a tua mente. O objetivo aqui é esse, não é meter o pau em ninguém, mas abrir a tua mente o que a Bíblia está fazendo, o que o Salvador está dizendo. É o que o próprio Salvador disse, chamando a atenção do próprio líder religioso. Esse é o nosso objetivo. Ó, o Salvador está mandando bronca aqui em vocês mesmo. Você que é pastor, você que é presbítero, você que é diácono de alguma denominação, aí está o Salvador falando. Eu vejo aí os homens hoje, pegaram esse título de pastor e adquiriram. Todo líder religioso quer esse título de pastor. Esse título não é merecedor a homem nenhum, meu amado. Homem nenhum aqui na terra é merecedor desse título de pastor. Porque pastor, teve um único pastor. É o único que morreu no madeiro por mim e por você. É o único que se entregou lá no madeiro como salvador da humanidade.
Agora eu vejo aí, os líderes religiosos todos querem esse título de pastor. E eu vou mostrar aqui para você na Bíblia que só há um. Na Bíblia eu vou mostrar para você que só há um. Você que põe aí um paletó, uma gravata aí, você me desculpa. Você não é digno desse título. Homem nenhum é digno desse título de pastor. Você não morreu no madeiro. Você não foi o enviado para morrer no madeiro. Você não foi o enviado como salvador da humanidade. Alguém tem que falar, né, meus irmãos? Alguém tem que falar, alguém tem que abrir a mente. Por isso que aqui na cidade de Itápolis, aqui, os meus amigos que são pastores lá no Facebook, a maioria bloqueia, vaza, porque não querem a verdade, né? Não querem. Eles me têm eu como inimigo. Mas para mim, pouco me importa você que aí que adquiriu esse título de pastor, você gostando ou não gostando, eu vou mostrar as verdades para as pessoas dentro da Bíblia. Coisa que caberia a vocês mostrar, né? Mas vocês não mostram, né? Vocês só leem a Bíblia aí em cima do púlpito aquilo que convém ao teu ministério. Aquilo que onde o Salvador e os apóstolos chamam a atenção de você mesmo, pastor, aí você não lê, né? Isso daí vocês não lê, né? Engraçado que o pastor, ele pega a Bíblia, ele lê lá para a igreja lá, ele vê lá um trecho da Bíblia que convém ao seu ministério e ele lê. Ele lê, a igreja diz amém. Aí quando a gente vem aqui, mostra uma passagem do mesmo Salvador, na mesma Bíblia, aí as pessoas não aceitam. Mas pera lá, aquilo que o teu pastor aí, que se diz pastor, ele lê, você aceita? Por que que aquilo que eu mostro também na mesma Bíblia e no mesmo Salvador falando, aí você não acredita? Por quê? Só porque o irmão Mário não está com um paletó e uma gravata? É isso? Só porque o irmão Mário não tem uma credencial de pastor? É isso? Isso que eu acho engraçado, meu amado. O pastor pega lá um trechinho da Bíblia, ele lê, as pessoas, amém, amém, eu creio, pastor, ô glória. E alguns até aí se dizem falar línguas, né? Essas línguas aí do Labarachúria, né? É assim que eles dizem, ô decanta Labachúria. Ei, povo, nem sabe o que que é o dom de língua, né? Que são idiomas. Pegaram aquilo que é idiomas e estão falando aí que é língua de fogo, né? Mas isso é para outro vídeo isso. Aí o irmão Mário pega aí um trecho da mesma Bíblia que o teu pastor lê dentro da igreja, o mesmo Salvador falando, aí as pessoas não acreditam. Mas eu vou mostrar para você mais uma vez o que o Salvador disse para o sacerdote lá da época, lá no templo. Mais uma vez. Tem que mostrar mais uma vez para você. Quem sabe mostrando 10 vezes você venha abrir a mente, né, para as verdades. Aqui está, ó, o próprio Salvador, não é o irmão Mário, é o próprio Salvador na Bíblia falando com o sacerdote, com os líderes religiosos lá da época do Salvador no Templo de Jerusalém. Ai de vocês, mestres da lei, tá vendo? Esses mestres da lei eram os sacerdotes do Templo de Jerusalém, meu amado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem converter essa pessoa para a vossa religião, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedoras do inferno do que vocês mesmos. Ué, mas o pastor não tenta converter as pessoas para que elas venham ser abençoadas, para que elas venham prosperar, para que elas venham receber cura, para que elas venham receber libertação? Não é isso? Porque dentro das igrejas evangélicas hoje tem culto de libertação, tem culto de
de prosperidade. Tem culto para tudo, culto de libertação, culto de prosperidade, culto da família. Mas o Salvador está dizendo diferente. Quando vocês conseguem, líder religioso, converter essas pessoas na tua religião, o Salvador está dizendo, vocês estão tornando essas pessoas 2 vezes mais merecedoras do inferno do que vocês mesmos. Isso é palavra do próprio Salvador falando que eu mostrei aqui dentro da Bíblia. Não é possível que agora mostrando dentro da Bíblia que você também não vai acreditar, né, pastor? E você que é aí um evangélico, eu te peço, por favor, abra a tua mente, meu irmão. Abra a tua mente, minha irmã. Para de ser enganado nesses templos religiosos. Abra a tua mente. Se desperta para a verdade. Eu li lá em Mateus, lá no livro de Mateus, aliás, nós estamos aqui no livro de Mateus, aqui, aonde eu li ali para vocês. Tem que abrir a mente. Agora, eu falei que eu ia mostrar na Bíblia onde só há um pastor, né? Eu vou mostrar para você aqui, lá no livro de João, vamos ver aqui no livro, ainda lá no livro de João, no capítulo 10, vou mostrar no livro de João, capítulo 10, vamos lá, vou mostrar aqui no livro de João, capítulo 10. Presta atenção aqui, meu amado, são tanta coisa dentro da Bíblia que as pessoas desconhecem. Os crentes desconhecem. Não é possível uma coisa dessa. Ó, presta atenção aqui, ó, o Salvador dizendo de novo, ó. Aqui, ó, vou mostrar para você, ó, João, olha lá, João, capítulo 10. Aqui no versículo 16. Olha o Salvador falando, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Tá vendo? É um rebanho e um pastor. É um pastor. Ele, o Salvador Yahushua, esse que você aprendeu a chamar de Jesus, é o único pastor. E haverá um rebanho e um pastor. É um pastor. Vamos lá no livro de Eclesiastes. Olha aqui, ó, no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12. Lá no livro de Eclesiastes, lá no Antigo Testamento, ó. Aqui, ó. Eclesiastes, capítulo 12. Deixa eu ver aqui, meu amado. Eclesiastes 12, 11. É isso aqui mesmo, ó. Eclesiastes capítulo 12. Presta atenção aqui, ó, nessa palavra aqui, ó, meu querido. Ó. Aqui no 11 aqui, ó. As palavras do sábio são como as palavras do sábio são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres da congregação, que nos foram dados pelo único pastor. Tá vendo? Foi dado pelo único, é único pastor. Lá no livro de João, capítulo 10, lá no livro de João, capítulo 10, a gente lembra que há um rebanho e um pastor.
Aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 11, diz: as palavras do sábio são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres da congregação, que nos foram dadas pelo único pastor. Você entendeu, meu amado? Foi dado pelo único pastor, a um só pastor. Homem nenhum aqui na terra de paletó e gravata é merecedor desse título de pastor, meu amado. Eu não sei por que os homens, os líderes religiosos, eles anseiam por esse título, que não são dignos desse título. E lemos aqui em Mateus, aqui chamando a atenção desses líderes religiosos, que eles tentam converter as pessoas para a religião deles, e quando eles conseguem, eles tornam essas pessoas 2 vezes mais merecedoras do inferno do que eles mesmos. Lemos aqui. E lemos também lá em Mateus, lá o Salvador falando que eles amam os primeiros lugares nas sinagogas. Eles amam os primeiros lugares dentro do templo, para serem vistos pelos homens. Tá vendo? Eles adoram os primeiros lugares. Quem que fica lá no templo, nas primeiras cadeiras, lá na frente, em cima do altar, no púlpito? Não é sempre lá o pastor de paletó e gravata lá, o diácono, o presbítero, o obreiro, a irmã que canta lá no grupo de louvor. Eles amam os primeiros lugares na sinagoga, o Salvador está falando. Mas por que eles amam? Porque eles adoram serem vistos pelos homens. Nós lemos isso aqui agora de pouco lá no livro de Mateus, capítulo 23. É despertando, porque hoje o que eles estão dizendo aí, tentando converter as pessoas para a religião deles, estão indo contra as escrituras, estão indo contra o que o Salvador falou. Então você aí que se diz ser um pastor, que se diz ser um líder religioso, como que você mesmo está contra o que o Salvador está dizendo? Me explica para mim isso. Porque o pastor hoje, o objetivo dele é o quê? É que as pessoas venham se converter para a igreja evangélica, para a religião protestante. Que as pessoas venham para a religião protestante. Você está vendo? Está fazendo o quê? Um prosélito. Isso é um prosélito. E foram chamados de hipócritas. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês viajam por todos os mares e por todas as terras para converter as pessoas para a sua religião. E quando vocês conseguem que essa pessoa se convertam para a sua religião, vocês tornam essas pessoas mais merecedoras do inferno 2 vezes mais do que vocês mesmos. Tá vendo? Aí o pastor pega e fala para as pessoas, se converte para a minha religião, para a igreja protestante, para a igreja evangélica, lá na denominação, que lá você vai ser abençoado, lá você vai prosperar, lá milagre vai acontecer na tua vida. Aceita Jesus como seu único Salvador, é assim que eles dizem. Que você tem que se render, você tem que conhecer Deus, que você tem que aceitar Jesus. Aí devagar eles fazem que você se converta para a religião dele. Ou seja, evangélica, católica, qual outras mais? Espírita, outro quer converter na religião de Buda, outro quer do islamismo. Veja que é tudo com ismo, né? Catolicismo, protestantismo, judaísmo, budismo, é tudo com ismo. É o povo do ismo. Abra a mente, meu querido, abra a tua mente, minha querida. Aí depois tem aqui muitos irmãos meus aqui, amigos meus aqui da minha cidade de Itápolis,
que vem, irmão Mário, mas o irmão não pode falar. Não, eu não. Quem disse essas palavras foram o próprio Salvador. É que vocês não leram. E quando a gente mostra, eles ficam bravos. Os meus amigos aqui, que são pastores aqui da minha cidade, ficam bravos. Por quê? Porque a Escritura corrige eles e eles não querem aceitar, porque aquilo não convém para o ministério deles. Isso não convém para a placa da tua denominação. Né? São tudo pessoas boas aí, os meus amigos aqui de TAP, são ótimas pessoas, mas tem algum que agem dessa forma na ignorância. O objetivo deles é botar um terninho, uma gravata e ir para a igreja e subir no altar e ser o sapatinho de fogo, é o decantarabachúria, olá, e assim que eles agem assim dentro dos templos religiosos. Para quê? O Salvador disse, adoram os primeiros lugares na sinagoga para serem vistos pelos homens. Eles atam um fardo pesado em cima das pessoas, mas eles mesmo nem com o dedo se movem. E são chamados de hipócritas. Você me desculpa falar isso, pastor, mas eu acho que você desconhece esses trechos da Bíblia, né? Porque isso não convém, né, para o teu ministério. Mas deixa para lá. Espero aqui que a tua mente, meu querido, a tua mente, minha querida, venha abrir para as verdades da Escritura. Que venha aceitar aquilo que o próprio Salvador está dizendo. Deixo aqui um forte abraço para todos vocês e até uma outra oportunidade no canal Falando de Yahushua.